O quão estranho você é? Falar sozinho em voz alta. Até 96% dos adultos admitem ter uma conversa consigo mesmo. Eu não falo em voz alta, mas eu penso muita coisa sozinho. E é isso que nós iremos analisar hoje. E se você estiver assistindo esse vídeo, talvez você seja um pouquinho estranho. Esqueceu se trancou o carro ou não logo após de sair dele. Nosso cérebro é capaz de tantas coisas, mas ele decide esquecer essas coisas simples. 1 a cada 3 pessoas fazem isso. Andar de lado para o outro enquanto fala ao telefone. Aquelas longas ligações em que você esquece aonde está seu telefone. 1 a cada 3 pessoas fazem isso. Irmão, se eu pudesse levar o meu Discord para onde eu tô andando, eu levaria. Eu adoro conversar em uma ligação. Estralar as juntas. Você não sente aquela pessoa que vai morrer quando estrala o pescoço? 1 em cada pessoa faz isso. A cada 5 pessoas, uma pessoa faz isso. Cheirar os livros. Algumas pessoas precisam cheirar cada livro toda vez que o abre. De duas uma, ou o livro vai estar cheiroso, ou vai estar cheio de mofo fedendo poeira. A cada 5,5 pessoas, uma vira o travesseiro para o lado frio. Aquela sensação de frescor no rosto antes de dormir. Caramba, rapaziada, eu nunca fiz isso. A cada 6 pessoas, uma pessoa abre a geladeira só para verificar. Talvez algo delicioso tenha aparecido desde os últimos 15 minutos que eu abri. Galera, quando eu tô ansioso, irmão, é de 5 em 5 minutos. Eu acho que eu vou abrir a geladeira e vai ter algum chocolate lá dentro, mas é impossível. 1 em cada 6 pessoas faz isso. Assistir os vídeos de pessoas estourando espinha. Uma mistura de que nojo e isso pode ser satisfatório. Ah, quem nunca assistiu um vídeo estourando espinha? 1 em cada 7 pessoas faz isso. Criar cachoeiras no chuveiro, juntar água nas mãos e depois despejar tudo. Todos nós já fizemos, quem nunca, né? Quando você tá tomando banho quando criança, é de lei. A cada 8,5 pessoas, uma pessoa faz. Desliga o micro-ondas antes que ele apista, mano. Quem nunca fez isso? Imagina que você está desarmando uma bomba contra os terroristas, é verdade. A cada 9 pessoas, uma pessoa faz isso. Esfrega os pés um nos outros à noite e faça isso até adormecer. É muito relaxante. Pô, galera, eu nunca fiz isso. Depois eu vou testar, hein? A cada 9 pessoas, uma pessoa faz isso. Configure tudo para números pares. Os termômetros, os controles de volume e os despertadores. Senão, não parece certo. É, faz sentido. A cada 10 pessoas, uma pessoa usa meia para dormir. Mesmo que não esteja gelado, de qual lado você está a favor? De usar meias ou dormir sem meias? Eu sou do lado de dormir sem meias, galera. Só se tiver muito frio que eu coloco uma meia para dormir, mas isso é quase nunca, tá ligado? A cada 11 pessoas, uma pessoa faz isso. Experimente e pulsos sombrios. E se eu pulasse desse penhasco agora mesmo? Nossa, rapaziada, quantas vezes eu tô de frente pra piscina. Olha, e se eu pulasse de roupa tudo? Tô em cima de um prédio. E se eu abrisse a janela e pulasse do prédio, cara? Quem nunca? Não, pode deixar nos comentários aí que eu sei que você já teve esse pensamento. A cada 13 pessoas, uma faz isso. Equilibre-se em um meio fio. Ainda é muito divertido, mesmo aos 30 anos. Não, é verdade, cara. Toda vez que eu tô andando de pé, consigo ver uma calçada assim, meio negócio, eu tento andar no meio. A cada 14 pessoas, uma pessoa mastiga tampas de caneta. Durante as provas, todos nós destruímos nossas canetas por causa do estresse. É verdade. E existe uma técnica de estudo que quando você mastiga um chiclete, quando você tá estudando e mastiga o chiclete fazendo a prova, segundo a ciência e o Google, você lembra das coisas que você estudou. Mas eu nunca usei isso porque eu sempre colava na prova, né? Então vamos pro próximo. A cada 15 pessoas, uma pessoa faz isso. Ter uma ordem rígida de vestimenta. Roupa íntima, meia, camisa, calça. Qual é a sua ordem? Ixi, rapaziada, nunca parei pra pensar nisso, mano. Mas geralmente é calça, depois a camisa. Mano, não faço ideia, na verdade. Vamos pro próximo. A cada 16 pessoas, uma pessoa faz isso. Reler um e-mail logo após a ser enviada. É aquele famoso double check. Ou ouvir uma mensagem de voz só para ver como está a minha voz. Mano, eu faço isso. Mano, todos os áudios que eu mando, eu sempre reescuto. Será que eu sou tão estranho assim? Sim. Não, deixem nos comentários se vocês também fazem isso, mano. A cada 17,5 pessoas, uma pessoa guarda coisas que você nunca usará. Alguém mais tem elásticos de cabelo aleatórios e meias sem par? Nossa, mano, só que é aquela. Se você tiver 2 meias sem par, você acaba tendo uma meia completa. É isso mesmo. A cada 18 pessoas, uma pessoa faz isso. Não mistura alimentos enquanto come. Um pouco de carne, depois batata frita, depois um pouco de salada e eles se tocam no estômago. Cara, exatamente, mano. Por que que eu vou separar a comida se no meu estômago eles vão virar uma gororoba, irmão? Então eu tô nem aí. Eu boto arroz em cima do feijão, feijão em cima do arroz, ovo por baixo de tudo e assim vai, tá ligado? A cada 21 pessoas, uma pessoa faz isso. Nunca atende ligações e depois envia mensagem perguntando: você precisa de alguma coisa? Galera, não importa, no WhatsApp, no Discord,
E ligado a crédito, irmão, eu também não atendo ligação, irmão. Eu cansei de cair em golpe, eu cansei de a Claro ficar me ligando o dia inteiro, irmão. E se você tá curtindo o vídeo, não deixe de se inscrever e deixar aquele comentário, porque eu sei que eu não sou estranho sozinho aqui, cara. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que não atende ligação também. A cada 22 pessoas, uma pessoa faz isso. Pendura as camisas viradas para o mesmo lado. É muito satisfatório ter um armário bem arrumadinho e organizado. Se tem uma coisa que eu não sou, é organizado. Então bora pro próximo. A cada 24 pessoas, uma pessoa faz isso. Dá descarga enquanto urina para ver se a descarga para exatamente ao mesmo tempo que você para de urinar. É literalmente um desafio. Para nós homens, nós adoramos fazer isso. Não só isso, mas também matar algum inseto que tá lá na privada. Isso foi extremamente nojento, então vamos para o próximo. A cada 25 pessoas, uma pessoa descasca as cascas da fruta. Mesmo de maçãs, peras e pêssegos. Mesmo sabendo que todas as vitaminas estão lá. Rapaziada, eu não descasco a maçã por pura preguiça. Mas agora estou feliz em saber que a casca também tem mais vitaminas, então não descasque as suas maçãs. A cada 30 pessoas, uma rói a pele ao redor das unhas. Esse é o próximo passo. Roer as unhas é ruim, mas roer a pele parece doloroso. Eu entendo quem faz isso, quem sofre com ansiedade, não só rói unha, mas também arranca até o talo da pelinha aqui. Eu sei que é difícil conviver com isso, mas vamos para o próximo. A cada 33 pessoas, uma pessoa come colheradas de Nutella direto do pote. Nutella é tão bom, não há vergonha nisso. Ah, então tá bom, então. Eu, sinceramente, não gosto muito de chocolate, né? Mas eu sei que existem pessoas que devem amar fazer isso. A cada 35 pessoas, uma prende a respiração se alguém espirrar. Cara... Depois da pandemia, irmão, eu até assoprava o ar que tava vindo, mano. A pessoa espirrava, o ar não vinha atrás de mim. Até que o ar ao seu redor esteja limpo e seguro. Verdade, mano. Não, pode escrever aí. Quem nunca fez isso tá maluco. A pessoa torce do seu lado e você já para de respirar e assopra os germes pra ela, cara. Não vem passar germe pra mim não, cara. Tá maluco? A cada 40 pessoas, uma pessoa só começa a dirigir com música ligada. Esse carro é movido a combustível e música. Ah, galera, eu não ligo muito pra música não. Eu só rodo o rádio lá e fé nas malucas. A cada 42 pessoas, uma coloca a camisa sobre a boca enquanto assiste TV ou dorme. É tão reconfortante. Não me pergunte por quê. Mano, uma parada que eu gosto de fazer é botar a camisa em cima dos dentes aqui, porque ele seca a saliva e dá um efeito meio estranho. É satisfatório. Não tem como explicar. Tá, galera, eu sou estranho, cara, eu não queria dizer, mas eu sou estranho, mas demorou, vamos pro próximo. A cada 45 pessoas, uma evita a sua cidade natal. Existe algo pior do que bater papo com a vizinha da loja? Ah, rapaziada, eu nunca saí da minha cidade natal, então vou continuar aqui, filho. A cada 49 pessoas, uma arranca os cabelos compulsivamente. Algumas pessoas acham o ato de arrancar os cabelos relaxante e viciante. Sai de mim, rapaziada, vamos pro próximo. Mas se você faz isso, deixa um comentário, mas eu nunca vi isso acontecer com alguém. A cada 50 pessoas, uma forma palavras com as placas dos carros, podemos nos entreter tanto com a família. É verdade, isso aí. Quem nunca fez? Essa é a pergunta. Quem nunca fez isso? A cada 55 pessoas, uma faz aposta consigo mesmo. Se eu acertar aquela lata de lixo com essa garrafa, ficarei rico um dia. Pô, mas aí essa porra também é complicada, né? Vou vender e fazer 1 milhão. Não, se eu acertar aquela garrafinha, eu iria ficar milionário. A cada 60 pessoas, uma conta os passos enquanto caminha. Você não pode simplesmente caminhar com a cabeça vazia. Poxa, cara, acho que eu nunca fiz isso. Geralmente eu cronômetro meus passos com relógio, né? A cada 75 pessoas, uma encontra o chão mais confortável mesmo tendo sofá em casa. Não me pergunte por quê, eu só sei que o chão é mais gelado e mais gostoso. A cada 90 pessoas, uma de garoto enquanto arrota. Minha única pergunta é, por quê? Pô, galera, eu sempre arroto e nunca falei arroto, mas vamos pro próximo. E chegamos na a cada 100 pessoas, uma faz isso. Ou seja, daqui pra frente, se você faz, você é praticamente 1% da população. Começa a pizza pela borda. Meu Deus do céu, cara. Você é um alienígena se você começa a comer pizza pela borda, mano. Parece tão antinatural, mas é com a ideia de guardar a melhor parte para o final. Como, cara? A melhor parte é comer aquela bordinha com catupiry, cara. Esse aqui você tem que ser maluco pra fazer isso aqui, não é nem estranho, é maluco. A cada 125 pessoas, uma lambendo batatas fritas antes de comer. Lambendo todo o sabor antes de comer a batata em si. Pô, rapaziada, eu acho que aqui eu entrei no submundo, cara. Vamos pro próximo. A cada 180 pessoas, uma pessoa cobrindo-se completamente com travesseiros. Algumas pessoas se cobrem completamente com travesseiros enquanto estão deitadas na cama ou no sofá. Cara, eu não me cubro, mas eu abraço todos os travesseiros. Comente aí se vocês fazem isso. A cada 200 pessoas, ou seja, não é mais 100, agora a cada 200 pessoas, uma não bebe o leite depois de comer o cereal. Isso é um desperdício, mas algumas pessoas gostam do cereal com leite, mas não do leite puro. Ah, quando você mistura leite com cereal e a galera deixa o leite lá. Pô, galera, eu não como cereal, então eu não vou poder responder isso. A cada 210 pessoas, uma fica completamente
completamente nu pra fazer cocô. Você pode pensar que todas as pessoas simplesmente abaixam as calças, mas não, irmão, se você faz isso, talvez tomar banho depois, mas não, mano, não faz sentido. A cada 250 pessoas, uma anda com os olhos fechados e vê o quanto tempo você consegue andar até se sentir desconfortável. Mano, eu adoro fazer isso, principalmente quando eu tenho uma linha reta pra andar. Quando eu abro os olhos, eu tô num caminho totalmente contrário. A cada 300 pessoas, uma usa luvas para comer asas de frango. Você nunca ouviu falar de guardanapos? Exatamente. O guardanapo é justamente pra isso, e a pessoa usando luvas, sai de mim. A cada 500 pessoas, uma prova a sua própria urina. Você não é o Bear Grylls, mas não é realmente necessário isso. Que doideira, provar a própria urina, mano, que loucura. A cada 500 pessoas, uma cobre o espelho à noite. A sociedade nos ensina medos estranhos, não acha? É verdade. A cada 750 pessoas, uma verifica o banco de trás ao entrar no carro. É um bom reflexo, mas pare de assistir filme de terror. Rapaziada, é porque não mora no Brasil. O brasileiro tem que ser sempre atento, mano. A cada 1000 pessoas, uma come itens não comestíveis. Que tal um pouco de lama à moda antiga, um tijolo ou um pedaço de madeira? Eu espero que nenhum dos meus inscritos façam isso. A cada 10 milhões de pessoas, uma casa com objetos. Objeto de sexualidade é quando as pessoas são atraídas por objetos como seu próprio carro. Hoje nós iremos analisar as 150 maiores fobias do mundo, e provavelmente você tem 3 delas. Começando com falar em público. Nossa, esse aqui é cabuloso, que eu conheço pessoas que têm até trauma de pisar em cima de um palco, tá ligado? Mas eu sou youtuber, então definitivamente eu não tenho medo de falar em público. A morte, como assim? As pessoas temem a ideia de não existir ou de uma solidão eterna. Eu não tenho medo disso. Estranhos, se tiver um cara de capuz atrás de mim me seguir na meia-noite, com certeza eu vou ter medo desse maluco aí, tá ligado? Ratos, a sua associação com doenças há muito tempo mancha a reputação dos ratos para muitos. Não, eu não tenho medo de rato, meu parceiro. Agulhas, calma aí que isso aqui ficou pegado, mas eu também não tenho medo de agulha. E toda vez que quando eu vou tomar, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ver a tiazinha botando agulha no meu corpo. Eu sei o momento exato que eu vou sentir a dor. E tem pessoas que, mano, tipo assim, olha pro lado, desmaia, né? Tem a galera que desmaia, tem a galera que começa a rir. Mas eu sou esse tipo de pessoa, mano. Deixa aí nos comentários quando vocês vão tomar alguma agulhada lá, ele 1000 vezes. O que você faz? Você olha, você desvia o olhar, ou você desmaia, ou você começa a rir? Comente nos comentários. Medo de dentista. Não, mano, eu já tirei todos os meus sisos e definitivamente não tenho medo de dentista. Escuro, meu parceiro, eu já tive muito medo, mas não é pouco não, eu já tive muito medo de escuro. Papo de, tipo assim, ficar loucão no escuro, porque eu imaginava coisa lá no escuro, tá ligado? Mas agora eu não tenho, então vamos para o próximo. Alturas, meu irmão, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu tô numa altura, eu penso em me jogar, mas graças a Deus eu nunca me joguei, então vamos para o próximo. Espaços confinados, cara. As pessoas têm lugares confinados porque restringem os seus movimentos. Tipo elevador, mas eu pego o elevador de boa, então eu acredito que eu não tenho medo disso, né? Voos também tranquilebes. Ser esquecido. Ô louco, ser esquecido, porque pessoas que cuidam de pacientes com demência têm a maior probabilidade de sofrer esse... Não, realmente, aí fica complicado. Aí você tá tratando uma pessoa com Alzheimer, ela não vai lembrar mais de você, né? Mas eu não sei se eu tenho esse medo não. Então vamos para o próximo. Situações sociais. Geralmente eles temem ser envergonhados ou julgados pelos outros. É a mesma coisa que falar em frente ao público. Eu tô nem aí porque falem de mim, então vamos para o próximo. Aranhas. Calma aí, cara. Calma aí que aranha você me pegou. Eu acho que não existe uma pessoa que não tem medo de aranha. Então eu acho que esse é meu primeiro medo da lista. Se tiver uma aranha em cima de mim, meu parceiro, eu mudo de casa, eu mudo até de estado pra eu nunca mais ver essa aranha, né, da minha vida, tá ligado? O medo de aranha parece ser algo cultural. Alguns grupos não têm medo delas. Olha só que interessante, cara. Será que em algum lugar lá na gringa os caras não tem medo de aranha e aqui no Brasil é mais comum ter medo desses bichos aí? Eu não sei, mas bota como número 1 aí, tenho medo de aranhas. Fogo. As pessoas temem queimar gravemente em um incêndio ou iniciar um acidentalmente. Medo de cirurgia. Também não, já fiz várias cirurgias, então... Objetos cortantes, cara, ó, isso aqui é interessante. Isso inclui qualquer coisa, de facões a alfinetes, mas eu também não tenho medo de facão não, cara. Claro, se não tiver um assassino apontando uma faca pra mim, tá tudo sob controle, né? Sangue. Algumas pessoas desmaiam só de ver. Cara, imagina as enfermeiras que tem essa fobia aqui, meu jogador. Cobras, meu irmão, calma aí que isso aqui também é complicado, né, cara? Ter parentes com medo de cobras aumenta a sua própria chance de assá-las assustadoras. Meu irmão, vou falar pra vocês, tá? Meu pai morre medo de cobras.
cobras e, tipo assim, eu acho que eu herdei essa parada dele, meu irmão. Eu tenho medo de ir em rio, essas paradas de riacho, meu irmão, que você não consegue ver o fundo. Meu parceiro, você não sabe se tem uma cobra de água lá dentro, tá ligado? Então eu não arrisco. Sono, ô louco, tem medo de dormir, meu irmão. Pessoas com paralisia do sono, a famosa paralisia do sono, recorrente, costumam enfrentar isso, cara. Pô, deve ser muito triste toda vez que chegar literalmente de noite, que é todos os dias, ficar com medo de dormir, porque você pode ter uma paralisia do sono. Mas eu já fiz um vídeo aqui explicando como é que eu mais ou menos consigo sair da minha, porque eu geralmente tinha muito isso, e a forma que eu encontrei de eu sair é respirar rápido. Tipo assim, quando eu entendi, opa, paralisia do sono, eu começo a respirar rapidão pelo nariz. Nariz e boca, mano, você encontra o que você acha melhor aí, começa a respirar rápido, mano. Começa a respirar rápido, em vez de você tentar se mexer, começa a se respirar rápido e começa a tentar se mexer, e aí eu saio. E essa foi uma forma que eu encontrei, porque eu entendi que não é uma brisa louca, eu entendi que é meio que meu cérebro tá bugado, e eu acho que ele precisa de oxigenação, aí eu começo a respirar rapidão e eu consigo sair da paralisia do sono. E deixem nos comentários se vocês também sofrem de paralisia do sono e qual é a forma de vocês saírem delas, né? Alguns nem saem, fica lá meia hora lá e depois dá alguma coisa, eles conseguem sair, mas quando eu percebo que tô na paralisia do sono, eu faço esse esquema. Tomar decisões, isso pode se resultar de más decisões do passado, das quais ainda se arrepende. Rapaz, isso aqui é complicado, cara, porque tipo assim, você cometeu tanta decisão ruim na sua vida que chegou um ponto que tu fica com medo de tomar a decisão de dar alguma coisa ruim, cara. Já pensou alguém sofrer? E parece que sim, né? Ó, a cada 23 pessoas, uma pessoa sofre com isso, mano. Deve ser muito agoniante você simplesmente não conseguir tomar uma decisão, velho. Que doideira. Coisas mortais. Mas que tipo de coisas mortais, cara? Algumas culturas acreditam que espíritos podem retornar a assombrar. Eu não acredito nisso e vamos para o próximo. Cães. Geralmente uma experiência traumática no início da vida que é ocupada pelo medo dos cães. Eu não vou mentir pra vocês, cara. Eu já fui muitas vezes mordido pelos cães quando eu era pequeno. Só que, cara, pra você ser traumatizado tem que ser uma parada muito cabulosa, tá ligado? Mas eu não tenho, então vamos para o próximo. Insetos. Não, eu não tenho medo de insetos. Ficar sozinhos. Ô, louco, algumas pessoas têm medo de ficar sozinhas pelo resto da vida. Meu irmão, se tu conseguiu morrer sozinho, é porque, mano, você deve ser uma pessoa incrivelmente chata, tá ligado? Então, vamos para o próximo. Coisas grandes. A sensação de ser tão pequeno que pode assustar algumas pessoas. Já pensou o cara ir pra Paris e ter medo de ver a Torre Eiffel, mano? Sai de mim. Gatos, caramba, deve ser a mesma coisa que cachorro. Fantasmas. Das pessoas que acreditam em fantasmas, mas e se eu não acreditar? A maioria relata ter tido um encontro pessoal. Se eu não acredito, exatamente não existe. Então vamos para o próximo. Radiação, meu irmão, no dia que eu vou encontrar radiação aqui no Brasil, tá ligado? Penhascos. Em uma certa altura, algumas pessoas podem ter a sensação de serem sugadas em direção a ele, cara. Mano, isso acontece comigo. Então isso conta como uma fobia, cara? Aí fica a pergunta, né? Mas vamos para o próximo. Tubarões. Meu irmão, quem não tem medo de tubarão, levanta a mão aí, cara. Você tá doido? No entanto, é extremamente improvável que um tubarão ataque você sem o provocá-lo. É, isso aqui é verdade. Então, acho que sim, eu também teria medo de tubarão. E vocês? Raios. Embora os riscos de ser atingido é incrivelmente baixo, algumas pessoas ainda temem as tempestades. Também não tenho medo de... Vamos para o próximo. Palhaços. Mano, eu já fiquei com uma guria que morria de medo de palhaço. Germes. Sei não. Pássaros, porque eu teria medo de pássaro. Vespa também não tem. Médicos, não, isso aqui é complicado. Este medo pode ser combinado com medo de agulhas ou outras fobias. Ah, então não é medo de médico. É várias coisas que envolvem ir no médico, né? Adolescentes, mano, por que eu ia ter medo de adolescentes? Escolas, cara, eu sei que eu tenho uma galera que tem medo de ir pra escola, mas não tenha esse medo. Obrigado. Fracasso é um medo irracional de não atender às suas próprias expectativas. Putz, cara. Guys, se eu posso dar uma dica pra vocês aqui nesse vídeo, é não tenha medo de fracassar. A frase do dia é qual? Se você puder dormir sem tomar banho, você dorme. Não, calma aí, não é essa não, velho. Lembrei, tenha mais medo de fracassar do que se arrepender. Porque se você fracassou, é porque você foi lá e fez e fracassou. Só que aí, quando você tem medo de fracassar, você se arrepende de você não ter feito, tá ligado? Então, tenha medo de se arrepender, de você ficar se arrependendo lá. Você vai deitar na cama e falar, nossa, eu não fiz aquela parada porque eu fiquei com medo de fracassar. Então, meu irmão, quer chegar naquela mina? Chega naquela mina. Quer criar um canal? Cria a porra do canal. Quer fazer uma faculdade? Vai lá e faz a faculdade e quebra a cara. E assim vai. Anfíbios, cara, que tem anfíbios? Vai, medo de sapo e tartaruga, meu irmão. Casamento. Ah, isso aqui é cabuloso. É o medo irracional de casamento ou compromisso que às vezes leva à ansiedade, cara. Eu também tenho muita ansiedade quando eu vou cansar. É por isso que quando eu estou com uma namorada, eu preciso de pelo
pelo menos 10 anos de namoro para pedir ela em casamento, ok? Aceitem isso ou não. Tô sacanagem. Oceano. Algumas pessoas não gostam de não conseguir ver o que está embaixo delas ou de não conseguir agarrar em nada. Meu irmão, eu tenho medo também, mano. Do oceano sem fim lá. Já pensou? Você tá louco? Bonecas. Essa aqui é complicada. Bonecas possuídas são temas comuns em muitas franquias de terror famosas. Exatamente, só que isso só existe em filmes de terror. Então vamos para o próximo. Medo de dirigir. Cara, isso aqui é pesado, né? Porque hoje em dia, se você não sabe dirigir, meu irmão, você só vai ficar dependente do sistema. É que, claro, né? Lançou os Uber, ficou muito mais fácil hoje em dia, né? Mas antigamente, mano, se tu não soubesse dirigir, mano, era só busão na veia. E olha lá, sons altos. Por que eu teria medo de sons altos, cara? Não faz sentido, mano. Medo de animais. Mas aí depende, né? Eu tenho medo de um leão se ele vir atrás de mim, tá ligado? Pode variar intensidade desde que o desconforto perto de certos animais até ataques de pânicos completos. Eita preula. Fobias. Ó, o cara tem medo de ter fobia. Isso aqui tá de sacanagem comigo. Isso acontece quando a pessoa entra em um ciclo de ansiedade por temer o próprio medo, mano. Que viagem, mano. Medo de vermes, cara. Não tenho medo de verme, não. Atravessar a rua. Antigamente, quando eu não sabia aqui que era faixa de presente, eu tinha medo. Mas hoje em dia é tranquilo. Jantar com outras pessoas. Essa aqui é pra aquela rapaziada ou pra aquela menina que tem medo de sair com crush, cara. Geralmente está ligada a conversas durante o jantar, fobia social ou eventos traumáticos passados, cara. Não tenha medo de sair com aquela crush, cara. Mas eu não tenho medo, então vamos para o próximo. Medo de urinar. Mano, como é que tem medo de urinar, cara? Frequentemente ligado a preocupações com acidentes em público. Nossa, será que a pessoa mijou em público e ela ficou com medo de mijar, velho? Que doideira. Medo do espaço. Mano, por que eu tenho medo do espaço se eu nem consigo chegar perto lá, cara? A imensidão infinita e desconhecida do espaço pode aterrorizar algumas pessoas. É a tropinha dos aliens, né, cara? Como, tipo assim, ele acha que o espaço pode existir alien. Mano, não vou nem discutir, mano. Vamos pro próximo. Engordar. Cara, eu até entendo isso aqui, porque quando você tá gordo, né, fica mais fácil você ficar doente, pegar virose, essas coisas assim. Mas se você treina todos os dias, meu irmão, não tem por que você ter esse medo. Medo de vegetais, cara. Alguém inventou essa desculpinha aqui, velho. Pode falar. Alguns têm medo irracional de vegetais, causando ansiedade e náuseas. Mano, vai eu falar isso aqui pra minha mãe e vai ver a chinelada que eu vou tomar na bunda, meu parceiro. O sol, sensibilidade extrema à luz e ao calor pode coincidir com esse medo. Caramba, medo da luz. Então o cara vai virar um vampiro, tá ligado? Medo de barbas, cara. Eu não tô falando que eu tenho uma barba, né? Eu tenho um projeto de barbinha aqui. E definitivamente eu não tenho medo. Medo do número 13, cara. Mano, isso aqui não foi eu que botei, não, cara. Em algumas religiões, as crenças que o número 13 é visto como um número de azar e maligno. Mano, impossível, velho. Impossível que isso aqui tá escrito aqui. Mas tá bom, se você faz o L ou se você tem medo do 13 aí, mano, é nóis. Vamos para o próximo. Fazer amor, olha só, cara. Inseguranças de medo e decepcionar alguém pode tornar isso assustador, tudo bem. Mãos, seja suas próprias mãos ou de outras pessoas, pode ser desencadeado por uma lesão nas mãos. Meu Deus do céu. Ok. Feiura, mano. Medo de feiura é sacanagem. Pais que repetidamente dizem a seus filhos, então é da própria feiura, cara, que eles são feios e desenvolveram essa fobia. Cara, isso aqui é uma sacanagem que os próprios pais desenvolveram a fobia no filho, tá ligado? Que doideira. Trens, não, mano, não tenho medo de trens. Pés, não tenho um trauma de pés, não, nem usaria tênis. Ratos, topeiras, cara. Por que eu tenho medo de um rato topeira, cara? Isso pode envolver o medo de qualquer roedor sem pelos. O rato topeira, ele não tem pelo, né, mano? Então é tipo aquele gatinho que não tem pelo também, né? Lodo. Mano, o cara tem medo de escorregar no lodo só se for. Alguns podem não gostar da textura ou odeiam a aparência do lodo. Ok. Medos de alienígenas, cara. Mano, eu também não tenho medo de alienígenas porque eu acho que eles nem existem, né? Acredito eu, né? Vamos para o próximo. Medo de vomitar. Mano, eu odeio vomitar, mas eu entendo que quando o vômito vem é por um bem maior, tá ligado? Eu sempre fico com um bem-estar, mas não tenho medo, vamos para o próximo. Medo de fezes. Cara, como é que eu vou fazer número 2 se eu tenho medo de fezes, cara? Computadores, mano, definitivamente não tenho medo de computadores. Frutos do mar. Cara, eu não sou fã de comida japonesa, então nem faz sentido eu ter medo disso. Não ter um celular. Cara, essa aqui foi inventada recentemente e as pessoas sentem ansiedade excessiva por não terem um celular com elas. Meu Deus do céu, já pensou? Você ter medo de não ter o seu celular perto de você? Você tá doido. Se um dia eu chegar assim, pode me internar, cara. Você tá louco. Engolir. Mano, por que eu ia ter medo de engolir? Lá ele 1000 vezes. Ser solteiras. Cara, isso aqui é complicado. Isso pode levar as pessoas a permanecerem em relacionamentos extremamente tóxicos por muito tempo. Caramba, não tinha pensado nisso, cara. Meu Deus, se você estiver num relacionamento tóxico, por favor, mano, não
hesite em sair dele, tá ligado? Não tem esse medo aqui não. Medo de mulheres bonitas, cara. Isso aqui é de lei, rapaziada. Não tem jeito. Medo pode estar ligado a ansiedade social, baixa autoestima ou experiências ruins, cara. Infelizmente, vai chegar um ponto que não sobra nada para o beta, cara. Então, é complicado. Eu entendo se você tiver esse medo aqui. Eu entendo completamente. Imperfeições. Algumas pessoas temem não serem perfeitas e muitas vezes querem agradar todo mundo. Esse aqui é um grande problema do mundo aí, né? Todo mundo querendo agradar todo mundo e acaba que a pessoa não consegue agradar ela mesma. Medo de cabelo. Não tenho medo de cabelo. Medo de borboleta, definitivamente não. Medo de leitura. Esse aqui é um migué inventado pra você dar desculpinha nas escolas, né? A logofobia causa pânico, dificuldade de falar com o uso incorreto de palavras em público. É tipo medo de ler em público, né? Mas se eu errar também, eu tô nem aí, então vamos para o próximo. Medo de touros. Cara, olha as paradas que os caras botam aqui, mano. É com certeza que eu vou ter medo de um touro vindo atrás de mim, tá ligado? Você pode ter sido perseguido por um antes, causando a formação da fobia. Mano, definitivamente eu não preciso que um touro venha atrás de mim pra eu ter medo dele, tá ligado? Palavras longas, mano. Medo de palavra longa é loucura, mano. Eu vou nem ler esse trem aqui, mano. Medo de trabalho. Tá de sacanagem que tem gente que tem fobia de trabalho. Algumas pessoas podem ter medo do trabalho manual. Não é trabalho específico, é trabalho de pedreiro, trabalho de engenheiro, né? Do próprio ato de trabalhar ou de encontrar um emprego, cara. Tá de sacanagem. Deixa nos comentários se você conhece alguém que tá com medo de arrumar um trampo e finge ter essa fobia aí, meu irmão. Medo do inferno. Isso aqui é interessante. Aparentemente, o conceito de queimar por toda a eternidade é assustador para algumas pessoas, então é só você confessar seus pecados e ir à igreja todos os domingos que você não irá parar. Ser enterrado vivo, mano, isso aqui é cabuloso só de pensar, tá ligado? Então, vamos para o próximo. Balões. Nossa, tem uma galera que tem medo, né? Só porque assistiu o filme lá do palhacinho lá que o bagulho ficou doido. Medo de opiniões, cara. Indivíduos sensíveis com alodrosofobia temem críticas e evitam ouvir opiniões. Cara, isso aqui é complicado, cara, porque tem muita gente adulta que não consegue ouvir um feedback e já leva pro pessoal por causa disso aqui, tá ligado? Tipo assim, às vezes você tá querendo ajudar a pessoa, aí você tem que às vezes ser duro com ela, tá ligado? Não tem como ser mansinho. A vida é dura, meu parceiro. Então, se você tem medo de opiniões, meu irmão, então nem sai de casa, fica em casa vegetando, sacanagem. Vamos para o próximo. Corar. Você tem medo de corar. O que seria medo de corar? A ansiedade social pode desencadear irirofobia devido ao medo do próprio constrangimento. O que é corar, rapaziada? Eu não faço ideia. Medo da luz. Impossível ter medo da luz, cara. Senão você não ia nem existir, tá ligado? Poeira. Poeira realmente é uma parada paia. Medo de pontes, cara. Isso aqui é interessante. Isso pode estar ligado ao medo de altura ou medo de que a ponte pode desabar. Realmente. Medo de umbigos. Não tenho medo de umbigos. Medo de espelhos. Realmente. Espelhos. Até você entender o que um espelho é, cara, ele é assustador. Medo de Deus, ô louco, por quê? Especificamente isso envolve o medo da ira oniponente de Deus. Mas Deus jamais irá contra nós. Medo de rir. Eu acho que isso aqui também é impossível você ter medo de rir. Medo de crianças, cara. Porque eu teria medo de uma criança, meu parceiro. É um medo genuíno, porém anormal, de bebês, crianças, causando ansiedade, mano. Que estranho. Medo de roupas. Mano, tá de caô com esse vídeo aqui, cara. Frequentemente relacionado a roupas apertadas ou alergias a tecidos e pode ser desencadeado por eventos traumáticos. Mas e aí? A pessoa vai andar pelada, cara? Tá de sacanagem? Coceiras por penas. Eu não tenho medo, mas eu acho muito paia ficar sofrendo cócegas por pena. Medo do aniversário, cara. Como assim? Como representa a passagem do tempo e do envelhecimento, muitas pessoas as odeiam. Nossa, a pessoa tem medo de envelhecer. Qual foi, tá ligado? Medo do Halloween. Esse aqui até eu entendo. Geralmente uma experiência traumática do Halloween ou apenas medo de monstros e é isso, tá ligado? Pessoas careca, mano. Isso aqui é sacanagem com os calvos, tá ligado? Medo do banho. Esse aqui é pra aquele seu amigo fedido que tem medo de tomar banho e vai fedido pra escola. Medo do calor. Ô louco, verão pode desencadear ansiedade e ataques de pânico, geralmente devido a distúrbios do sono. Ô louco. Medo de longas filas, meu irmão. Esse aqui não sabe o que é pegar uma fila no mercado, meu parceiro. 666. Rapaz, quem fez 67 deixa nos comentários. Em algumas religiões, 666 significa o diabo, enquanto 999 é o número dos anjos. Olha só, bom saber. Deixa 999 nos comentários aí. E bora para medo de comida. E como é que a pessoa vai se alimentar, cara? Que doideira, mano. Medo de queijo, cara.
quem que tem medo de queijo, cara? Só se for as pessoas que não podem lactose, né? Aí, tudo bem. Medo de queixos é loucura. Medo de livros. Isso aqui é desculpinha pra escola. Medo de enriquecer, mano. Como assim? Algumas pessoas têm tanto medo de serem roubadas que preferem não gastar muito dinheiro, cara. Que viagem, meu irmão. Medo do Papa. O medo do Papa pode estar relacionado à eclesiofobia, causando ataques de pânico. Tá prela, meu irmão. Medo da água. Não tenho medo da água. Medo de coisas pequenas. Não tenho medo de coisas pequenas. Medo de casas. Como assim? A austrofobia também inclui o medo de objetos domésticos comuns, cara. Ok. Medo da chuva, mano. Eu adorava a chuva quando eu era criança. Medo de tudo. Aí você tá lascado comigo, cara. Ter tantos medos pode fazer com que praticamente tudo se torne opressor. 100% de tudo, velho. Meu Deus. Medo de botões. Eu só fico bolado quando não consigo abotoar minha calça, mas eu não tenho medo disso. Então, medo de cores. Não. Por que eu tenho medo de cores? Só se fosse daltônico, tá ligado? Medo de alho. Também não. Medo do Natal. Ô louco, muitas vezes por experiências ruins da primeira infância são as culpadas por isso. Às vezes teve um Natal em família, aconteceu alguma parada chata e a pessoa passou a ter medo do Natal, né? Que doideira, né? Medo de árvores. Não tenho medo de árvores. Medo de secura. Mano, qual o sentido? Medo do amor, olha só. Afeta indivíduos que tiveram muitos relacionamentos fracassados no passado. É por isso que eu falo, meu irmão, não inicie um relacionamento se você não conhece a pessoa. Hoje em dia as pessoas saem namorando com todo mundo, conheceu uma semana, já vamos namorar. Aí fica complicado, né, cara? Só namora com as pessoas erradas. Como é que lá na frente você vai achar alguém bom, tá ligado? Medo da lua. Por que eu teria medo da lua? Sua associação histórica com monstros e cultistas pode ter alguma conexão. É porque a lua, quando ela tá cheia, quer dizer que as pessoas normais se tornam lobisomens. Mas isso é só historinha pra boi dormir. Medo de igreja. Isso aqui é migué pra não ir na igreja também. Medo de banana, meu parceiro. O consumo excessivo de banana na infância pode levar a problemas estomacais, cara. Ok, não discussões, beleza? Medo de poesia, cara, não. Medo de abrir os olhos, esse cara só vai ver dormindo. Medo da gravidade. Medo de música. Alguns gêneros podem ser mais assustadores do que os outros. Aquele rockzão bagulho doido lá, se você ouvir no momento específico, ele dá medo mesmo. Medo de galinhas, não. Medo de nuvens, não. Medo do céu, ô louco. Pode ser desencadeado por crenças religiosas e medo do desconhecido. Ok, tudo bem. Medo de ideias. Ideofobia é o medo de novas ideias ou pensamentos. Mas e aí, cara? Se você não tem nenhuma ideia, você pensa no quê, meu parceiro? Medo da cor amarela, cara. Aí não. Medo de manteiga de amendoim grudada em você. Isso aqui é extremamente específico. E não, eu não tenho medo disso. Medo de boas notícias, cara. Ser extremamente pessimista ou uma grande decepção pode desencadear isso. Nossa, que doideira. Medo de estrelas. Só se tiver vindo uma estrela em minha geração, aí sim eu teria medo. Medo de sentar, então você só vai ficar em pé. Medo de flores, medo de nomes, medo de pensar. Mano, como é que você vai ter medo de pensar, cara? Até mesmo o pensamento de ser pensado pelos outros pode ser assustador. Mano, o cara tem medo de que as pessoas pensem que ele está pensando. Não é possível um trem desse, não. Medo de joelhos, cara. Eu não entendo. Esse vídeo aqui eu não tô entendendo muito bem, não. Medo de ter coisas à sua direita. Mano, como assim, cara? Sim, algumas pessoas acham desagradáveis ter algo ao seu lado direito. Começando com a lua azul em 0,25 anos, ou seja, um ano e pouquinho. E isso já aconteceu. Então já começamos bem, porque esse é um vídeo de 4 anos atrás e ele fez um predict do que vai acontecer daqui 1 bilhão de anos. Então já sabemos que já começamos bem. E vamos para daqui 4 anos, os humanos chegarão em Marte. Rapaz, isso aqui é complicado. A SpaceX pretende enviar humanos para poupar em Marte em 2024. E eu fiz uma pesquisa rápida aqui e ainda os humanos não chegaram em Marte. E talvez eles não estejam nem perto disso, tá ligado? Mas vamos para o próximo. Daqui 41 anos, o cometa Halley retornará e ele fica visível a cada 75 anos da Terra. E o cometa Halley deverá ser visto novamente em 2061 anos. Caramba, quantos anos eu vou ter em 2061? Eu nasci em 2002 e fazendo alguns cálculos aqui, eu acho que eu vou ter por volta de 60 a 59 anos. Então, eu ainda estarei vivo para ver o próximo cometa Halley. E vocês, quantos anos vocês vão ter? E daqui 200 anos, nenhum de nós estaremos vivos, mas vai ser interessante a gente descobrir o que vai acontecer com a Terra. Vai acontecer o terremoto de falha de San Andrés. O terremoto mais recente aconteceu durante a exploração espanhola nos anos 300. Nossa, mas isso foi muito tempo atrás. Então, provavelmente vai acontecer
ter outro terremoto pesado, mas eu não conheço esse terremoto, né? Foi muito tempo atrás e eu não estudei esse negócio aí, não. Todo o gelo da Terra irão se derreter, cara. O famoso filme A Era de Gelo vai se concretizar e os gelos vão derreter. O aquecimento global é considerado o principal fator para isso, ou seja, a Era do Gelo sempre esteve certa. Daqui 10 anos, uma estrela super gigante explode. Será que essa super estrela é o Sol? Tá a pontinha do Sol. A estrela super gigante vermelha Ateraz explodirá, tornando-se visível na Terra. Caramba, mas qual será a consequência de uma explosão de uma super estrela? Eu sei que pode ser uma grande explosão, né? Muita gente fala que talvez se o Sol explodisse, a Terra ia junto. E daqui 13 anos vai acontecer uma inclinação do eixo da Terra, ou seja, vai se inverter. Isso fará com que o verão e o inverno ocorram em lados opostos da órbita da Terra, ou seja, lugares que nevam vão começar a fazer calor e lugares que são calor vão começar a nevar. Tipo, o Brasil pode começar a nevar e lá no Canadá, na Austrália lá que neva, pode começar a fazer calor, tá ligado? Algumas pessoas iriam gostar disso, mas eu não sei se eu ia gostar de que começasse a nevar do nada aqui na minha cidade. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam que de um ano pro outro começasse a nevar na cidade de vocês. Daqui a 80 mil anos, a próxima era glacial. A próxima era glacial atingirá seu pico em 80 mil anos, mas ainda não se sabe ao certo quando começará. Caramba, ou seja, o gelo vai derreter e ele vai ficar gelado novamente, trazendo os mamutes, trazendo todos esses bichos loucos pra vida. Já pensou? Você é doido? E daqui 100 mil anos, vulcões de Yellowstone entrarão em erupção. Meu Deus, daqui 100 anos, graças a Deus, eu não estarei vivo. E muitos de vocês aqui no vídeo também, né? O Yellowstone tem uma média de 750 mil anos entre erupções, o que nos dá 100 mil anos restante, ou seja, daqui uns 700 anos atrás ele explodiu e agora ainda falta 100 anos para explodir novamente. Graças a Deus nós não estaremos aqui. Daqui 250 mil anos, a formação de uma nova ilha. O vulcão mais jovem da cadeia havaiana surgirá e formará uma nova ilha, ou seja, um novo vulcão vai nos trazer uma nova ilha. Que engraçado. E daqui 1 milhão de anos, pegadas da Apollo desaparecerão da Lua, ô louco! E existem teorias que esse cara não foi pra Lua, hein? Deixa nos comentários o que você acha. Só que eu não entendi por que as pegadas deles ainda estariam lá. A Lua está no vácuo do espaço, onde não há vento para apagar as pegadas. Ô louco, rapaziada, eu não sabia que a Lua era assim não. Ou seja, qualquer coisa que acontece, tipo, se uma montanha meio que desabar, vai ficar pra sempre lá, tipo, se eu jogar uma latinha de coca, ela vai ficar lá pra sempre, porque não venta, tá ligado? Que interessante, eu não sabia. E daqui 50 milhões de anos, a Lua colide com Marte. Já pensou? Dois planetas explodindo, cara. Tempo máximo estimado antes da Lua Phobos colidir com Marte. Meu Deus, mas daqui 50 milhões de anos. Daqui 100 milhões de anos, os asteroides supermassivos atingirão a Terra. Como assim? Estima-se que no máximo 100 milhões de anos, um asteroide supermassivo atingirá a Terra. Meu Deus do céu, quem tiver na Terra aí vivo, Deus abençoe vocês. Mas parando pra pensar, se todo o gelo vai derreter e vai voltar uma nova era glacial, provavelmente não vai ter humanos na Terra, né? Então talvez esse asteroide vai vir, vai trazer os alienígenas aí, vai repopular a Terra e let's bora, tá ligado? Depois de 240 milhões de anos, o sistema solar completa a órbita. O sistema solar terá completado uma órbita inteira ao redor da Via Láctea. Caramba, isso vai acontecer depois de 240 milhões de anos, meu Deus do céu. Depois de 250 milhões de anos, um novo supercontinente aparece. Todos os continentes da Terra colidirão, trazendo a Terra de volta aos seus dias de Pangeia. Caramba, que da hora! Ou seja, todos os continentes vão se unir em apenas uma Terra. Já pensou isso acontecer, cara? Todos os países, tudo interligado, cara. Eu acho que isso aí não ia dar muito certo não, né? Porque o mar ajuda a gente a fugir das guerras e assim vai. Agora imagina uma Terra livre, leve e solta. Meu Deus, não consigo imaginar isso não. Vamos pro próximo. Daqui 300 milhões de anos, anéis de Saturno desaparecerão. Devido ao fluxo de água para o planeta, os anéis de Saturno poderão desaparecer muito em breve. Ok. Daqui a 350 milhões de anos, a Terra se tornará inabitável. Como assim? Com altos níveis de vapor de água na atmosfera, a Terra não se tornará mais segura. Mas, pô, depois de ter acontecido a guerra glacial, esteroide cair na Terra, se tiver algum ser vivo aqui, mano, parabéns pra esses caras aí, mas infelizmente ela não vai ser mais habitada. Daqui a 600 milhões de anos vai acontecer o último eclipse solar da Terra da história. Devido à Lua se afastar da Terra, não veremos mais eclipses solares depois desse. Caramba, que interessante. E daqui 1 bilhão de anos, a morte da vida vegetal. Caramba, isso aqui é pesado, hein? Devido ao aumento das temperaturas na Terra,
toda a vida vegetal será afetada e não vai existir mais nenhuma árvore. E se não tem árvore e não tem planta, não tem oxigênio pra gente respirar e bye bye seres humanos. E chegamos nos 2 bilhões de anos, e se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, não deixa de se inscrever, deixar aquele like e deixar aquele comentário se vocês estão gostando de analisar o que vai acontecer daqui 1 bilhão de anos com a Terra. Daqui 2,3 bilhões de anos vai acontecer o fim do campo magnético da Terra. Caramba, ou seja, o calor vai vir, a radiação, o negócio vai ficar sinistro. Com a Terra diminuindo a sua rotação, o campo magnético começa a desaparecer, extremamente perigoso. Sem o campo magnético, a gente iria morrer de calor. Daqui 3,5 bilhões de anos, toda a água evapora. Meu Deus, aí falei que tirou o campo magnético, filho, esquece. Toda a água atualmente presente nos oceanos evaporariam devido ao aumento das temperaturas. Cara, não tem jeito, perdeu o campo magnético, perdeu a vida humana. Daqui 3,6 bilhões de anos, o Netuno desenvolve anéis. Coroba, o cara lá perdeu o anel e agora o Netuno desenvolveu o dele. Daqui 4 bilhões de anos vai acontecer a Via Láctea. A galáxia de Andrômeda está se aproximando da Via Láctea a 110 quilômetros por segundo. Daqui 5,4 bilhões, o Sol começa a morrer. Como assim? Sem hidrogênio, o Sol começa a evoluir para uma gigante vermelha. Mas o que o Sol vai se tornar? Será que ele vai ficar mais quente ainda, se tornando uma gigante vermelha? Eu não faço a mínima ideia. Deixe aí nos comentários se vocês sabem, porque daqui 7,5 bilhões de anos a Terra cai no Sol. Nossa, cara, eu achei que o Sol quer engolir a Terra, mas pelo visto foi a Terra que foi em direção do Sol. Com o Sol se tornando uma gigante vermelha, é provável que nesse ponto ele engula a Terra, ou seja, ele virou um centro muito cabuloso que puxa os planetas e a Terra vai ser um deles. Daqui 7,6 bilhões de anos, as luas de Saturno desenvolvem vida. Diz-se que Titã tem a atmosfera certa para sustentar a vida devido à expansão do Sol. Ou seja, nossos parceiros aliens estão começando a acordar. Só que daqui 7 bilhões de anos, né? Daqui 8 bilhões de anos, o Sol se torna uma anã branca? Como assim? Se a Terra ainda estiver viva durante esse tempo, as temperaturas começarão a cair rapidamente. Como assim? O Sol, que é o objeto mais quente do mundo, vai se tornar a parada mais fria, cara. Que da hora! Daqui 22 bilhões de anos, o Grande Rasgo. Um modelo hipotético que acredita que o universo será despedaçado devido à expansão. Ok, teremos um grande rasgo aí no universo. Daqui 100 bilhões de anos, as galáxias se tornarão invisíveis. Mas como é que eu vou saber que tem a galáxia? A expansão do universo faz com que as galáxias desapareçam além do horizonte cósmico. E tá literalmente um nada, porque elas desapareceram, que doideira. Daqui 450 bilhões de anos, uma grande galáxia aparece. Ponto médio em que o grupo local convergirá para uma única grande galáxia. Daqui 900 bilhões de anos, o fim da formação de estrelas. Não vai existir mais estrelas. As galáxias perderão todas as nuvens de gás necessárias para a formação de estrelas. Caramba, que triste, né? Os aliens não vão poder ver as estrelas daqui milhares de anos. Daqui 1 trilhão de anos irá acontecer o Big Crunch, um cenário hipotético em que o universo reverte a sua expansão e colapso. Como assim reverte? Será que tudo que destruiu ele vai se reconstruir? Que doideira. Daqui 10 trilhões de anos o universo atinge o pico de habitabilidade. Esse é o tempo estimado em que o universo atingirá o pico de habitabilidade, ou seja, ainda vai existir novos seres humanos. Na verdade, talvez extinguiu e depois nasceu outra galerinha aí, tá ligado? Daqui 30 trilhões de anos a estrela passará perto. Mas qual estrela? Tempo estimado para que as estrelas passem por um encontro próximo com uma estrela vizinha ao Sol. Ou seja, o Sol vai se encontrar com outra estrela, que massa. Em 110 trilhões de anos, todas as estrelas do universo morrerão. Ou seja, o Sol também vai de arrasta, não tem jeito. Nesse ponto, todas as estrelas terão esgotado seu combustível. Caramba! Daqui 120 trilhões de anos, colisões entre anãs marrons. O que é uma anã marrom? Deve ser maior que uma estrela. Colisões entre anãs marrons criarão novas anãs vermelhas em um nível marginal. Tá porra, pra você ver, galera, o universo é incrivelmente gigante, não tem como. E daqui 1 quilhão de anos, é quilhão, né? É milhão, bilhão, trilhão e quadrilhão, alguma coisa assim, planetas se desprenderão das estrelas. Todos os planetas em sistemas estelares, incluindo o sistema solar, se desprenderão de suas estrelas. Ou seja, se a Terra ainda existir e não for engolida pelo Sol, ela vai sair pelo mundão aí, e eu acho que isso não vai dar certo não. Provavelmente nosso planeta vai congelar, tá ligado? Daqui 10 quilhões de anos, as estrelas mortais ejetadas de galáxias.
como assim? Assim como os planetas fizeram anos antes, as estrelas se prenderão de suas galáxias, ou seja, o Sol também, que tá na galáxia dele, vai começar a andar por aí, cara. Daqui 100 quilhões de anos, a Terra finalmente morre, ou seja, daqui a muito tempo, se ainda não tiver sido consumida pelo Sol, é verdade. A órbita da Terra agora entrará em decadência, porque ela vai estar pro mundão aí, tá ligado? Então, ela irá morrer. E daqui 10 vezes 10, aquele negocinho, 1000 anos, na verdade, isso são vários zeros, eras dos buracos negros. Nossa, vai chegar os buracos negros com colapsos de estrelas e galáxias. Os únicos objetivos solitários restarão são os buracos negros. Sai de mim, já pensou em um buraco negro? Você tá louco? E daqui 10 vezes 10, tracinho pra cima, vezes 1000, muitos zeros, a era da escuridão. Assim que os últimos buracos negros evaporarem, o universo se tornará apenas um vazio. Hoje nós iremos reagir à evolução dos brinquedos. E sim, eu tenho 2 Spiro Splendid na minha mão e eu tenho quase certeza que eles irão aparecer nesse vídeo. Começando com a famosa boneca de pano, e ela foi inventada há 2000 anos de Cristo. Meu Deus do céu, meu irmão. Essas figuras de tecido macio eram usadas para acalmar e entreter as crianças em culturas antigas, que hoje em dia são os famosos bichinhos de pelúcia, né, cara? Se você tem um bichinho de pelúcia, deixa nos comentários, porque no ano de 1500 antes de Cristo, as crianças brincavam com ossos de animais. Mano, como assim, cara? As crianças jogavam e pegavam ossos de animais e era um dos seus jogos mais antigos que se conhece. Mano, como assim as crianças brincavam com ossos de animais, cara? E você aí, boladinho porque seu celular não tem Wi-Fi, cara? Você tá doido? Porque no ano de 500 antes de Cristo, o ioiô já tinha sido inventado, caramba! Originalmente na Grécia, esse brinquedo se tornou um teste atemporal de coordenação. Putz, pior que isso aqui é verdade, tem que jogar e fazer as manobrinhas, mano. Esse era um dos meus brinquedos favoritos quando eu tava no ensino fundamental, porque nos anos 400 mil antes de Cristo foi inventado a bolinha de gude. Como assim, meu irmão? A bolinha de gude é tão antiga assim, eu não fazia a mínima ideia. Eu achava que era do tempo do meu pai. Mas a parada é diferenciada, ó. Crianças brincavam com esferas de argila ou de vidro em jogos que datam há mais de milhares de anos, cara. Que loucura, eu não sabia dessa não. E nos anos 2000 a.C. já tinha inventado também os peões. Caramba, rapaziada, os brinquedos foram inventados muito cedo, não sabia dessa não, ó. Os primeiros peões giravam por diversões e eram frequentemente usados em rituais e competições, mano. Que da hora. E chegamos no ano de 1500, copo e bola. Como assim? Que brinquedo que é esse? Os jogadores tentavam acertar a bola em um copo, desafiando reflexo e paciência. Ah, acho que é aquele joguinho que você tem um pauzinho e você tem que ficar jogando a bola pra bola cair dentro no pauzinho. Meu irmão, eu nunca consegui fazer essa brincadeira, então vamos para o próximo, porque em 1550 foi inventado o cavalinho de pau. Eu também não brinquei muito disso aqui, mas as crianças fingiam cavalcar com esse brinquedo simplesmente de vara e a cabeça do cavalo. Exatamente, mano, era uma cabeçona do cavalo e tinha um pau, é tipo uma vara de... Parando pra pensar, de noite esse trem devia ser bem bizarro, mas vamos para o próximo, porque no ano de 1600 foi inventado o cavalo de balanço. Tá, esse aqui já é mais normal, né? Que tinha um corpo de cavalo a parada ali, né? Famílias ricas davam aos seus filhos cavalos esculpidos montados em trilhos curvos. Eita, preu! Então já era meio que um brinquedo ali da alta burguesia, né? Porque a galera fazia tudo de madeira e tinha aquela gangorra. Mas eu também não fui muito de brincar disso não. Mas deixa nos comentários se você já brincou nesses brinquedos antigos ou se você é da nova geração que só mexe no celular e fé em Deus. Porque nos anos de 1700 foi lançado os soldadinhos de brinquedo. Putz, cara, esse aqui eu já brinquei muito, ó. Guerreiros em miniaturas ajudavam as crianças a encarar batalhas e estratégias. Mano, eu lembro que, tipo assim, eu tinha um exército gigante. Tinha os bonequinhos que tinha a paradinha, tinha os caras que tinham um sniper, putz, e o sniper ficava deitado, pô, era muito da hora. E nos anos de 1760 foi lançado os mapas de quebra-cabeça. Eita, pelo, esses quebra-cabeças de madeira ensinavam geografia por meio de brincadeiras interativas. Olha só que da hora, cara. Eu acho que seriam aqueles brinquedinhos de madeira que sabe quando você vai naquelas barraquinhas de feirinha? Aí tem um mano inteligentão lá vendendo um monte de brinquedinho de madeira que é impossível resolver. Mas quando você joga uma graninha no bolso dele, ele ensina como é que faz o que. Aí você vai lá, compra e fica mostrando pros seus amigos que eles também são burros, eles não sabem. Aí depois você mostra pros seus amigos como é que faz esse quiz. Mas demorou, mano. Vamos para o próximo, porque no ano de 1770 tem os Jack Toys. Como que seria isso? Uma das primeiras empresas a produzir brinquedos de madeira em massa na Inglaterra. Eita, aqui começou a vir uns brinquedos de verdade, né? Tipo assim, carrinho de madeira, os bate-bate de madeira. E nos anos de 1080, conjuntos da Arca de Noé. É o que, meu jogador? Esses conjuntos de brinquedos religiosos eram frequentemente os únicos brinquedos permitidos aos domingos. Ô, louco, cara. Mas e aí? A pessoa ia brincar com uma cruz de madeira, mano? Como assim? O Arca de Noé, o barcão, né, de Noé. Mas ok, no ano de 1916, coledoscópio. Mas que trem que é esse aqui, ó? Tubos espelhados transformavam contos em infinitos padrões em movimentos. É, esse aqui é aquele brinquedo que você acha que botava na sua cara e você via tudo espelhado, né? Que, sinceramente, é meia bomba, né? Mas tudo bem. Em 1902, o ursinho de pelúcia. E aqui começou a sair da boneca dos
panos e começou a surgir os ursinhos de pelúcia, né? Inspirado pelo presidente Roosevelt, tornou-se um símbolo global de conforto, que da hora. E nos anos de 1901 lançou o Mecano. Mas que trem que é esse aqui, rapaziada? Esse conjunto de construção de metal incentivava a criatividade na engenharia. Eu nunca ouvi falar desse trem, mas vamos para o próximo, que no ano de 1903 lançou o giz de cera Crayola. Como assim, cara? Giz de cera é considerado algum tipo de brinquedo? Eu sei que desenhar é uma parada, mas giz de cera eu não tô ligado não, né? Esses bastões seguros e coloridos se tornaram essenciais para os desenhos de todas as crianças. Isso aqui é verdade, meu irmão. Quem nunca pegou um giz de cera e pintou o chão de casa? Deixa aí nos comentários. Não só giz, né? Mais caneta, canetão. Nossa, meu irmão, eu fazia muito isso. E quando a minha mãe chegava do trabalho e via a bomba que eu fiz na sala, ela ficava só o ódio, mas depois era de boa, né? Ela jogava uma aguinha ali. Mas de toda forma, ela ficava muito brava comigo. Mas vamos para o próximo, que em 1914 foi lançado os brinquedos de encaixe. Olha só, tipo os Legos, né? Como se fosse isso. Conjuntos de varetas e carretéis permitem que as crianças construam estruturas a partir da imaginação. É, rapaziada, antes do Minecraft existia esse tipo de brinquedo aqui pra gente. Só que eu acho que aqui ainda não é um Lego, né? São pecinhas de madeira pra gente construir o que quiser. Mas eu acho que se pá, lá pra frente vai vir um Lego. Em 1913, conjuntos de Erector. Mas que trem que é esse? Esse kit mecânico ajudou as crianças a entenderem a engenharia básica, como se fosse a Redstone do Minecraft. Lançaram uma Redstone em 1913, ok? E no ano de 1916, o Lincoln Logs. Que trem que é esse aqui, ó? Troncos de madeiras entalhados permite que as crianças construam cabanas e miniaturas no Velho Oeste. Meu irmão, eu queria brincar desse brinquedo aqui. Eu não tive acesso a esse tal de Lincoln Log, não. Mas ok. No ano de 1917, lançou o carrinho Rádio Flyer. Que trem que é esse, meu irmão? O clássico carrinho vermelho se tornou o item básico das aventuras infantis. Será que seria aqueles carrinhos que você pode entrar dentro, meu irmão? Eu adorava esses brinquedos, porque quando eu era pequeno, eu não tinha dinheiro pra comprar um carrinho grandão. Então, meu irmão, eu lembro que minha mãe comprou um tratorzinho pra mim. Era, tipo, muito pequeno. Só que, mano, eu queria porque queria entrar dentro dele. Então, eu não conseguia. Eu só sempre que eu sentava na caçamba dele e ficava arrastando ele. Eu lembro que um mês ele quebrou, tá ligado? Mas por que será, né? E nos anos de 1930 foi lançado os bonecos do Mickey Mouse. É, aqui, rapaziada, tem que respeitar que os Mickey Mouse foi uma febre, né? O ícone rato da Disney se tornou um brinquedo de pelúcia adorado. No ano de 1939, Viewmaster. Mas que é isso? Discos giratórios mostravam às crianças imagem em 3D através de visores de plástico. Ah, então devia ser alguma paradinha assim pra você olhar com uma visão de ótica, né? Interessante. No ano de 1945, o Slink Sky, uma mola de metal, impressionava as crianças ao descer escada sozinha. Ah, era aquela paradinha, né? Você bota a molinha aqui e ela vai meio que quicando, tá ligado? Pô, genial, velho. E esse brinquedo foi lançado em 1945, cara. Que interessante, né? Provavelmente você já deve ter brincado, mas lembra, geralmente nessas feirinhas tem os carinha que vendem as bugigangas, geralmente ele tem umas molinhas dessa, cara. E é muito da hora. Se você puder comprar, compre, porque é bem legal. E nos anos de 1949, peças de Lego. Chegou o Lego aqui, falei, velho. Eu falei que ele ia vir e ele veio. Esses blocos coloridos se encaixam, revolucionaram a brincadeira de construção. Cara, exatamente, porque antes era só uma coisa simples, né? Só que hoje em dia tem Lego de tudo. Lego Batman, Lego Mario, Lego Sonic. Então, cara, a criatividade passou e agora já vem as coisas meio que construídas. Então você não tem tanta criatividade assim pra você criar, porque as paradas meio que já vem criada. Mas é isso, vamos para o próximo, que no ano de 1950 foi lançado a Bola Mágica 8. Esse brinquedo inovava, dando respostas bobas e enigmáticas para qualquer pergunta. Putz, eu acho que é difícil todo mundo conhecer isso aqui, mas é basicamente você fazia uma pergunta bobó. Tem um episódio do Bob Esponja que ele tem uma parada, aí você chacoalha ela, você faz uma pergunta de sim ou não, e ela responde sim ou não com alguma paradinha louca. Mas eu nunca tive acesso a esse tipo de brinquedo, mas vamos para o próximo, porque no ano de 1952 foi lançado o Senhor Cabeça de Batata. Caramba, cara! O Senhor Cabeça de Batata é antigo, velho. Eu não sabia. Pra mim, o Senhor de Cabeça de Batata só lançou por causa do Toy Story, cara. Mas não, ele já existia antigamente. O primeiro brinquedo anunciado na TV permitia que as crianças decorassem um rosto de plástico. Cara, exatamente, cara. O Senhor de Batata era muito massa. Você podia botar bigode nele, botar óculos, botar peruca. Mano, esse brinquedo aqui foi da hora. Eu não tive muito, mas eu sei que se eu tivesse, eu ia adorar. 1956, o Playdown. O que seria o Playdown? Originalmente um produto de limpeza. Esta massa macia se tornou um clássico criativo. Meu irmão, os caras botou outro nome aqui, mas eu acho que esse Playdown talvez seria a massinha ou até mesmo a slime, né? Eu acho que teve essa evolução da massinha, na verdade, Playdown, que virou massinha, que depois virou a slime, tá ligado? E que no ano de 2059, a boneca Barbie. Caramba, meu irmão, a boneca Barbie é veras recente, né? Eu achei que ela era mais antiga. A Barbie introduziu a moda e fantasias para gerações das crianças. Exatamente, né, cara? Em 1960, o Edge Aesthetic. Que trem que é esse, meu irmão? Essa tela de desenho te permite que os usuários criassem artes girando os botões. Putz, mano, isso aqui eu achava genial, velho. Só que eu nunca tive. É que tem dois botões do lado e você meio que ia desenhando. Cara, eu já vi cada arte da hora que os caras fazem só com esses dois botões que, mano, é loucura. E no ano de 1964 foi lançado o G.I. Joe. Que trem que é isso, meu irmão? O primeiro boneco de ação. Ah, o G.I. Joe é como se fosse o Max Steel ou Ben 10, né? Oferecido às crianças um boneco com tema militar. Ah, então era tipo um cara militar. Só que aí depois veio o Max Steel e provavelmente quebrou esse cara, que eu nunca nem ouvi falar dele, mas o Max Steel eu lembro.
E no ano de 1965, o espirografo. Que brinquedo que é esse? Esse brinquedo de desenho geométrico criava padrões intrínsecos em formas de laço. Ok, no ano de 1967, o Light Bridge. Ô louco, as crianças podiam fazer imagens brilhantes e colocando pinos em uma placa de luz. Nossa, eu nunca ouvi falar, mas no ano de 1968 foi lançado os famosos Hot Wheels. Esses carrinhos de metal fundido corriam em alta velocidade em pistas de plástico. Meu irmão, eu era apaixonado por Hot Wheels, tá? Papo de eu ter, tipo assim, todas as pistas de Hot Wheels. Não todas, né? Mas a maioria que lançava, eu sempre tinha. Talvez eu não tinha tanta pelúcia assim, mas tinha uma parada que acho que meu pai também me influenciou por gostar de carro também. Ele sempre me deu Hot Wheels pra eu brincar e, cara, é uma paixão que eu tinha. Hoje em dia eu não tenho mais, né? Mas tenho Los Camaritos aqui no meu setup e muita gente comenta, né? E é um camarão, né, rapaziada? Eu acho que é um Dodge Challenge, né? Eu não sei, me corrijam aí nos comentários. Mas é um Dodge Challenge. E o bichão fica aqui no meu cenário porque eu era realmente muito fã dos Hot Wheels. Infelizmente, com o tempo, eu acabei doando, né, pra igreja. Porque, sinceramente, eu não brinco mais, né? Em vez de deixar aqui mofando igual esse aqui, mas esse aqui é bonitão, né? Esse aqui é de colecionador. Então eu acabei doando todos os meus Hot Wheels. Mas vamos para o próximo, porque no ano de 1969, a bola Nerf. Como assim bola Nerf, cara? Não era a pistolinha? O primeiro bola macia para uso eterno lançou um império de brinquedos de espuma. Caramba, cara, as arminhas Nerf, antes de ser as arminhas, era uma bola de Nerf, cara. Que doideira, eu não fazia a mínima ideia disso. Mas no ano de 1961 foi lançado a Webs. Essa figura instável, nunca caiu, não importava como se inclinasse. É verdade, você empurrar como se fosse o João Bobo, né? Conhecido o João Bobo, só que acho que essa parada aqui, você podia desmontar ela e teria um monte de bichinho dentro, né? Em 1971 foi lançado o famoso Uno, meu irmão. Cara, isso daqui foi uma febre, pelo menos aqui no Brasil, né? Esse jogo de cartas coloridos se tornou um dos favoritos para a noite de jogos em famílias. Cara, exatamente, meu irmão. Deixa aí nos comentários quantas regras você já viu no Uno, cara. Eu lembro que toda vez que eu ia jogar em um lugar diferente, era uma regra diferente. O 7 tinha que ficar em silêncio. Aí o outro, o 9 tinha que bater na mesa. O 0 tinha que trocar de carta. Aí tinha alguns que aceitava jogar várias sequências da mesma cor. Aí o outro podia jogar 4-4-4, tudo cor diferente. Meu irmão, o Uno, só sei que foi uma loucura, cara. Se você já jogou e já sofreu com essas regras diferenciadas aí, deixa nos comentários, porque no ano de 1978 lançou o Speak and Spell. Mas o que é isso? Isso usava a tecnologia de fala antiga para ensinar a crianças a soletrar. Caramba, que da hora, um brinquedo para ensinar a criança a soletrar. Da hora, e parece que aqui foi introduzindo, a galera meio que entendeu que os brinquedos vieram para ajudar as crianças a aprender, né, cara? Isso é realmente interessante, que nos anos de 1978 lançou o Simon. O que é o Simon, rapaziada? Esse jogo de memória com luzes e som se tornou um sucesso instantâneo. Nunca ouvi falar. Ah, será que seria aquela parada de ficar batendo e ficar memorizando a parada? Eu não sei, mas vamos para o próximo. No ano de 1980 foi lançado o famoso cubo mágico, que até hoje eu nunca consegui completar essa bodega, meu irmão. Eu sempre pego e fico lá e nunca consigo resolver essa parada. Esse quebra-cabeça colorido desafiou mentes ao redor do mundo. Cara, exatamente. E eu tiro meu chapéu, rapaziada. Quem consegue resolver isso aí, eu sei que tem uma técnica, né? Você faz a cruzinha lá e você vai desenrolando. E tipo assim, se você já resolveu esse cubo, mano, deixa nos comentários qual foi o seu tempo mais rápido, que eu tô ligado que tem essa competição, né? Quem consegue resolver mais rápido tem um prêmio, né? Na verdade, você não ganha o prêmio, né? Mas você mostra que você é um cara inteligente e sabe raciocinar rápido. Em 1983 foi lançado o temido Jenga, rapaziada. Quem nunca jogou esse jogo? Os jogadores se revezavam. Em 1988 foi lançado o tão temido Jenga, rapaziada. Quem nunca jogou esse jogo? Os jogadores se revezam, removendo blocos até a torre desmoronar. Meu irmão, quem nunca tiltou jogando esse jogo aqui na realidade? Meu irmão, você puxa uma peça que sem querer puxa outra e do nada dá Jenga e a parada cai, tá ligado? Mas no ano de 1983, meu pequeno pônei. O quê? Pôneis coloridos vinham com nomes, crianças para pentear a história. Ah, então tipo assim, era um pôneizinho com cabelo e as crianças podiam pentear o cabelo. Eu não faço ideia, mas vamos para o próximo. Em 1984 foi lançado Los Transformers, meu irmão. Isso aqui tem que respeitar. Eu nunca tive um Transformer, né? Mas eu tinha um caminhãozão que eu gostaria de subir em cima dele, mas não compensa, né? Robôs que se transformavam em veículos encantavam as crianças em todos os lugares. Mano, eu achava muito irado isso, velho. Do nada o cara tá um caminhão, aí ele fazia os movimentos, mano, virava um peula de um Robocop muito zica, tá ligado? Sempre foi meu sonho ter um desses quando eu era menor, mas eu já cresci, então sinceramente, vamos para o próximo. No ano de 1985 foi lançado o Ted Rubix. Ô louco, esse urso animatronic contava histórias usando um toca-fistas dentro dele. Ô louco, aqui começou a vir aquelas bonecas que falavam, né, cara? O terror de muita gente aí, pra ser sincero, não compre essas bonecas que falam, cara, porque se ela começar a falar de noite, cara, eu só quero falar que eu avisei pra você não comprar, demorou? Em 1989 foi lançado o Game Boy. Nossa, e aqui vai começando os brinquedos tecnológicos, né? O console portátil na Nintendo levava os jogos para qualquer lugar. E, irmão, era 300 mil jogos nesse Game Boy e era muito da hora. Infelizmente, eu demorei pra ter acesso a esse Game Boy. Na verdade, eu nem comprei o Game Boy. Eu fui ter acesso no Nintendo 3DS, né? Que foi lá em 2005. A gente nem chegou em 2005. A gente tá em
em 1984, você tá louco? Vamos para os próximos. Em 1989 foi lançada a Polly Pocket, mano. Nossa, essa aqui é famosa. Eu não lembro muito bem, mas esse nome é bem reconhecido. Ó, bonecas minúsculas e mudas compactas que cabem no seu bolso. Então é aquelas bonequinhas pequenininhas que você podia levar para qualquer lugar e brincar. E nos anos de 1990 foi lançado o Super Shaker. Essa poderosa pistola de água tornou-se a batalha no quintal lendárias, meu irmão. Eu adorava brincar dessas arminhas, mas eu também não tive muitas. Eu lembro que eu só tinha aquelas mequetrefe, né, que você puxava e, né, eu só tive acesso a essas, mas eu tô ligado que tem umas muito mais iradas hoje em dia, né, que você clica e a parada sai com pressão, tá ligado? Sai até laser. É uns brinquedos muito loucos aí, mas demorou. Vamos para o próximo, que no ano de 1991 foi lançado o Beanies Babies. Como é que é esse? Pequenos brinquedos de pelúcia colecionáveis que deram início a uma das maiores febres de brinquedo. Tá? Eu não lembro disso aqui, não. No ano de 1996 foi lançado o famoso Tamagotchi, que sinceramente, rapaziada, eu não brisei muito em brincar disso não, né? As crianças cuidavam de bichinhos de estimação pixelados nesses brinquedos digital do Japão. Cara, exatamente, cara. Por que eu ia brincar com bichinho se eu tinha um cachorro literalmente na minha frente, tá ligado? Que já era chato de cuidar. Tinha que ficar limpando o cocô e levando no pet shop, e ainda ficar passeando. E eu ia ter, além do meu cachorro, ainda ter o Tamagotchi. Aí não compensa. Eu até entendo, né? Se você não tinha nenhum animal, você brincava com essa paradinha, porque era genial, né, mano? Você literalmente tinha uma parada que você não precisava cuidar do cocô, né? Ficar dando atenção, era só você dar comidinha lá e dar atenção e fé em Deus, tá ligado? E no ano de 1998 foi lançado os Furries. Caramba, mano, minha irmã tem um trem desse. Pera aí. Chama no Furryzão, rapaziada. Sim, mano, a minha irmã comprou o Furry. Ah, Bacoque, mas você falou mal do Tamagotchi. Eu falei, cara, mas a minha irmã foi lá e comprou um Furryzão pra ela. Não funciona, ele mexeu a orelhinha, ele mexeu os olhinhos, ó. Ó, é que eu não vou conseguir aqui, mas ele mexeu aí. Não tem só um não, tá, rapaziada? Ela tinha mais um. Na verdade, ela tem vários desse aqui, só que fiquei com preguiça de pegar. Mas eu participei dessa onda de ter Furry, né? E eu já quero ver os Spinners Plants, se realmente eles vão aparecer nesse vídeo. Deixem nos comentários, cara, se já algum desses brinquedos você já teve antes dos anos 2000, tá? É, rapaziada, esses brinquedos aqui foram lançados tudo antes dos anos 2000. E eu fico mais impressionado com o louco isso é, tá ligado? Porque eu comprei essa parada nos anos 2000 e pouco. Então, tipo assim, eles meio que lançou no 1998 e ficaram fazendo remarket, market até estourar de novo lá nos anos 2000 e pouquinho, que eu acho que lembro que virou uma febre também aqui. E foi lá, nesse momento que virou a febre, que a minha irmã comprou essa preula aqui chamada Furry, tá ligado? Mas demorou. Vamos para o próximo, porque no ano de 1999 foi lançado os Beyblade, tá, rapaziada? Esse aqui não tem como, cara. Esse aqui foi uma febre na minha escola e quem não tinha Beyblade era zoado. Então, rapaziada, eu tinha Beyblade sim, eu tinha rapaziada que tinha pista, né, cara? Tinha os lançador, tinha as paradas de colecionar. Claro que eu não tinha muitos, né? Acho que eu só tinha M2 e o lançador tinha como você comprar separado. E crianças levavam peões em áreas para duelos em alta velocidade. Exatamente, cara. Eu acho que esse aqui foi um dos melhores brinquedos que eu já tive pra brincar com a gurizada na rua, tá ligado? Antes do multiplayer dos PCs. E nos anos 2000 foi lançado o Patinete Racer. Ô, louco, patinetes dobráveis permitiam que as crianças passeavam pelas calçadas com estilo. Infelizmente, eu tinha bicicleta, meu irmão, mas patinete não dava, porque onde eu morava só tinha terra. Então, tipo, era impossível você querer andar de patinete, mas bicicleta dava. E nos anos 2004 foi lançado o Nintendo DS. E, sinceramente, rapaziada, eu fiz parte disso aí e eu comprei. Não foi o DS padrão, né? Eu fui comprar um pouquinho depois que foi lançado, que eu comprei o Nintendo 3DS, né? Era um pouquinho da hora, um portátil com a tela dupla que adicionava controles de toque só os jogos. Meu irmão, aqui eu zerei Mario, zerei Zelda, tudo que tinha pra zerar eu zerei no meu Nintendo 3DS e foi sinceramente lendário. Só que claro que eu não comprei ele no ano de 2004, né? Eu comprei ele muito depois. E no ano de 2007 foi lançado os Bakugans, meu irmão, outra febre que eu também participei. Bolas semelhantes a bolinhas de gude e se abriram para revelar monstros e batalhas. Sinceramente, eu nunca batalhei de Bakugan, mas era muito irado você jogar a bolinha e quando ele meio que batia no chão, de duas uma, né? Ou ele abria em cima da cartinha, ou se você jogasse muito forte, ele era obrigado e acabava abrindo. E aparecia um dragão. Putz, mano, muito da hora, tá ligado? E no ano de 2007 foi lançado o primeiro iPod Touch. As crianças usavam para jogar e assistir vídeos e ouvir música, meu irmão. E aqui começou a era da tecnologia e a rapaziada começou a viciar no celular. E no ano de 2017 foi lançado os famosos Spinners Plant. Fala dele, meu irmão. Comercializado como alívio de estresse, tornou-se uma grande febre nos parquinhos. E o meu, rapaziada, se vocês for ver, ele é fabricado, ele é de emoji, né? Ele é meio que... não vai focar aí, mas o meu é de emoji. E em 2017 foi lançado o LOL Surprise. Como assim? Abrir a caixa se tornou parte da diversão com essas bonecas escondidas. Era aquelas bonequinhas que vinham uma parada aleatória. Meu irmão, eu nunca comprei esse bagulho, até porque é coisa de menina. Se você é menina, comente aí, você já comprou as bolinhas LOL? E assim vai, tá ligado? E no ano de 2017 foi lançado os Finger Lights. Ô, louco, esses macaquinhos interativos minúsculos se enrolavam ao seu dedo. Pô, cara, eu lembro mais ou menos desses macaquinhos aqui, mas vamos para o próximo. No ano de 2017 foi lançado os famosos Nintendo Switch. Pior que pulou muita geração aqui. Cadê o Xbox, o PS2, o PS5, né? Já foi direto pro Nintendo Switch. Um console doméstico. E também tem o Nintendo Wii. Quem lembra do Nintendo Wii, né? Que você tinha um controle e podia usar, né? Um console doméstico e um sistema portátil combinando em um só. E o PSP ainda tem o...
nossa, tem muita coisa ainda que aqui pulou, mas demorou. Que no ano de 2019, brinquedos do Baby Shark, não compensa isso aqui, rapaziada. Brinquedos baseados na música viral se tornaram indispensáveis para as crianças pequenas. Deixa nos comentários, você já comprou o brinquedo do Baby Shark? Não compensa, vamos para o próximo. E no ano de 2020 foi lançada as canetas de impressão 3D. Nossa, meu irmão, era meu sonho ter uma canetinha dessa, cara. Porque você podia desenhar tridimensionalmente, você podia fazer, mano, você podia fazer muita coisa, cara. Isso era muito irado. Essas canetas aqueciam, permitiam que as crianças desenhavam esculturas de plástico no ar. Exatamente, cara. Você desenhava uma borboleta e era muito zica, tá ligado? Só que eu não tive acesso a isso. E é interessante que ela foi lançada em 2020, né? Pouco tempo atrás, né? No ano de 2021 foi lançado as NFTs de pelúcia. Como assim, rapaz? Ela lançava criptomoedas de brinquedo. Brinquedos físicos combinados com itens colecionáveis baseados em blockchain. Ok. Eu não recomendo comprar, né? Mas vamos para o próximo ano de 2021. Foi lançado os mixes mágicos. Olha só, as crianças adicionavam ingredientes e observavam a névoa revelar animais de estimações mágicos. Olha só que doideira. Não fragava esse aqui, não. E nos anos de 2021 foi lançado os brinquedos de anti-stress, pop-its. Brinquedos que estouram bolhas se tornaram a próxima mania sensorial. Infelizmente eu não peguei essa era dos brinquedos anti-stress, mas eu peguei a época dos Spinners Blonde, né? E no ano de 2024 foi lançado brinquedos musicais Cocomelon. Quem conhece, conhece. Brinquedos de rimas infantis trouxeram sucesso no YouTube para a vida real, né? Então era aqueles pianinhos, cara, que da hora. E no ano de 2025 foi lançado os brinquedos de realidade virtual. Muito genial, cara. E nossa, é meu sonho, rapaziada, ter um VR desse. E um dia eu irei comprar e trazer gameplay pra vocês. Brinquedos físicos que reproduzem movimento em jogos virtuais. Você mexe aqui na realidade e você mexe lá dentro do jogo, cara. Isso é muito da hora. Em 2025 chegou os famosos Labubu, que foram virar no TikTok, né? É o brinquedo de pelúcia de Hong Kong. Caramba, os Labubu vem diretamente de Hong Kong, não sabia dessa não. Que ganhou status e um culto entre os colecionadores de brinquedo. Vai entender. E o Labubu é um bichinho feio que dói, tá ligado? Mas no ano de 2025, companheiros de IA personalizado. Ô, louco, será que algum dia nós teremos brinquedos personalizados com IA? As crianças agora têm brinquedos com personalidades treinadas especialmente para ela. Caramba, cara, que doideira.